Fato rápido, quando passamos dos 30 anos, perdemos massa encefálica. Isso talvez explique por que perdemos memória com o passar dos anos e alguma coisa que eu não consigo lembrar agora. Certa vez escutei um conto sobre um alquimista medieval, um charlatão na verdade, né? Ele tinha um truque que era nada mais que isso, um truque, que ele pegava uma pedra, ele misturava num pote com vários produtos químicos e quando tirava de lá ela tinha se convertido em ouro. Claro que em algum momento ele trocou a pedra por uma pepita verdadeira de ouro, né? E cobrava das pessoas lá umas moedas para poder agraciar lá com um truque e tal. Ele tentava passar credibilidade no que ele fazia e tentava ganhar uma grana com isso. Um homem rico daquele vilarejo que ele estava, ele se interessou, motivado pela ambição, é claro, em comprar esse truque e ofereceu muito dinheiro ao charlatão. E ele, querendo se aproveitar dessa oferta do cara rico, ele aceitou o dinheiro, mas ele teve que se precaver para que o sujeito rico da cidade não descobrisse que era um truque e acreditasse até o fim de sua vida que ele realmente estava convertendo aquela pedra em ouro. Então ele passou a fórmula pro cara, depois de receber uma grande quantia de dinheiro, passou todos os procedimentos e disse que a parte mais importante daquele procedimento é que durante a mistura dos produtos químicos ele nunca pensasse num pássaro vermelho. Após ele falar aí, desde então, o cara rico nunca mais conseguiu esquecer o tal pássaro vermelho. Obviamente, ele sempre atribuiu isso ao fato dele nunca conseguir transformar a pedra em ouro. Pode não parecer, mas esse pequeno conto, ele ilustra o assunto de hoje, a psicologia reversa. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça, também sou psicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. O conto que eu narrei pra vocês no começo desse episódio, ele é um exemplo perfeito do que é a psicologia reversa, que muitas vezes é vista como descrença, né? Como é vista como uma coisa do senso comum. Tem muita coisa do senso comum, de fato, ela não é 100% precisa, mas ela é muito real. O objetivo da psicologia reversa é obter uma resposta contrária intencionalmente a uma afirmação que fizemos. Quando o charlatão disse que para o rico não lembrar do pássaro, sua mente fez exatamente o oposto. Ou seja, ele passou a ideia de que não era para fazer alguma coisa e essa coisa aconteceu na mente dessa pessoa. Ou seja, ele provocou uma reação oposta fazendo uma afirmação. Mesmo que essa afirmação seja uma negativa, ainda seja uma afirmação. Você provavelmente já utilizou psicologia reversa sem saber. Seja em desafios na escola, sabe? Faz isso se você é homem, faz isso se você é mulher. Duvido você fazer isso, duvido você falar com a garota, com o garoto. Ou também, se você já tiver filhos, se você tiver filhos e está assistindo esse vídeo, provavelmente já utilizou essa psicologia reserva, tipo, fingindo não se importar com a tarefa, não quer comer a comida, então passa fome, tipo, não sei como é que seus pais ou você fazem, mas ao fazer isso, geralmente a reação que você tem é da pessoa fazer justamente aquilo que você tinha dito para ela não fazer, ou dito que não se importa que ela fizesse. Esse é o comportamento, tem uma explicação científica, tá? Para toda vez que te fala para uma pessoa não fazer uma coisa e ela faz, tem uma explicação científica. Isso é causado por um fenômeno psicológico conhecido como reatância psicológica. O que é a reatância psicológica? É basicamente isso. O nosso cérebro, ele gosta de ter liberdade. Então, sempre que ele enxerga uma oportunidade, ele gosta de pensar que a decisão é dele. Sim, nós somos mesquinhos a esse ponto. Mas atenção, não funciona sempre, tá? E especialistas também não têm consenso exatamente sobre os cenários, momentos que ele é infalível e indicado, ok? A psicologia reversa, ela geralmente tem melhor efeito em pessoas que são autoritárias, ou até infantilizadas, que não gostam, não admitem quando erram, que sentem prazer em estar certa, sabe? Aquele seu chefe chato que sempre quer ter a última opinião em tudo, mas não domina o assunto. Aí você finge que não se importa com a decisão, aí você dá uma ideia contrária só para ele poder tomar uma decisão que seja lá no favorável a vocês. Tipo, eu acho melhor o senhor não me dar um aumento. Ele vai, não, eu vou te dar um aumento, larga de ser burro, eu que tô em... Entendeu? Isso é psicologia reversa. Tá, não vai funcionar porque dificilmente as pessoas dão aumento assim, mas você entendeu o conceito. Basicamente, nosso cérebro quer ter a última palavra numa discussão.
Se você domina essa técnica, obviamente você vai ter um poder de persuasão maior sobre as pessoas. E de fato, ela atualmente hoje é muito aplicada em vendas, marketing, seja marketing, né, para o público final ou até mesmo marketing pessoal, para você tentar vender uma imagem e até em negociações. Mas pode ser até utilizado na elucidação de crimes, já que permite manipular a vaidade de um suspeito, por exemplo. Imagina uma seguinte conversa. O policial chega pro sujeito e fala: você é inocente? E o sujeito responde: eu sei. Não tem como você ter cometido esse crime. É verdade. Seria necessário ser muito inteligente pra cometer um crime assim? Como assim? Bem, você não é lá muito esperto, não é? Ei! Não se preocupe, eu vou te soltar daqui porque você não é capaz de cometer um crime desse naipe. Olha aqui, cara, eu não só sou capaz de cometer o crime, como eu cometi mesmo. Eu pego o lápis e o papel aí que eu vou falar em detalhes aí o que eu fiz e como assim eu não sou esperto pra cometer esse crime? Enfim, claro, apesar da exagerada interpretação e a falta de habilidade com artes cênicas, mas é isso, você manipula a vaidade da pessoa. Como eu falei, isso funciona muito bem com crianças e pessoas que, né, têm esse tipo de comportamento muito próximo de uma criança, ou pessoas muito autoritárias, né? Então você usa esse excesso de autoridade que a pessoa tem contra ela mesma. Então você pode ter uma melhor relação com as pessoas ao seu redor quando você aprende a lidar com pessoas que têm essa dificuldade. Claro, use esse conhecimento para o bem, obviamente. Então, a psicologia reversa existe sim, não é balela. Ela não é perfeita, não é como nos filmes ou como certos profissionais aí vendem para você se tornar um executivo de excelência, mas né, você não tem garantias de resultado perfeito. Nada substitui uma boa formação, uma pessoa com bom estudo, pois suas estratégias de comunicação serão mais enriquecidas com mais conhecimento que você adquire. Não precisa ter um grau superior, mas leia bastante, faça cursos, se aperfeiçoe na área que você está crescendo, que isso é muito melhor do que você ficar investindo em técnicas que não são exatamente assim garantidas e precisas. Mas é uma alternativa aí para você juntar com um leque de outras coisas que você possa ter na sua bagagem cultural. Curta, compartilhe esse episódio com seus amigos, se inscreva no canal ou no podcast, dependendo de onde você estiver vendo, acompanhando, escutando esse episódio. Muito obrigado novamente, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.